Oi, gente. Estamos aqui num bate-papo descontraído, falando de espiritualidade. E nosso trabalhinho aqui, né, dos vídeos, com algumas médiums, né, que caminham comigo, né, que são minhas amigas, são minhas irmãs, me ajudam bastante. Sem elas, eu não poderia fazer esse trabalho, eu preciso muito delas. Sem elas eu não consigo, sozinho não dá. Elas me ajudam muito, que é a Jace, a Michele, a Cláudia, a Dani, tá aqui o Wagner, tá aqui a Kátia, que acabou de gravar comigo aí, foi lá na cozinha beber uma aguinha. E eu tô aqui com a Dani. A Dani, gente, ela tem mediunidade muito forte, ela tem uma sensibilidade, ela é sensitiva, né, muito forte. A Dani é uma pessoa muito amorosa, muito tranquila, muito serena, e ela nunca conseguiu se adaptar a casa espiritual nenhuma. Ela ia, né, numa aqui, outra ali, para não ficar sem lugar nenhum, né, sempre buscando respostas e tudo mais. E ela diz que lá atrás, quando ela começou a ver as palestras que eu tava e tudo mais, que ajudou muito no entendimento dela e tudo mais. E hoje ela está aqui, ó, tá trabalhando comigo aqui para ajudar vocês aí, ó, para estar trazendo informação para vocês, trazendo conhecimentos de acordo com a nossa capacidade, né, com a nossa evolução e com o nosso nível de entendimento, né? E ela continua aí, né, a mediunidade dela bem forte, né? Acontecem muitas coisas. Ela fala: caramba, Pedro, veio um negócio aqui para mim agora, preciso te falar. Ela fala aí, tá certo, bate. Ela: caraca, Pedro, senti não sei o que, sonhei isso. Pô, essa noite não consegui dormir direito e tal, senti isso aqui, aquilo. Às vezes eu consigo ajudar ela, né, algumas coisas, falo: não, esse sonho aí não se preocupa não é bem assim, às vezes tem outro significado e tal. Então a gente está sempre se ajudando aqui, né? E aí ela vai estar falando aí das experiências que ela teve, das coisas que ela sente. Às vezes ela se sente também meio perdida aqui na Terra e tal, como muita gente se sente, né? Poxa, o que é que eu estou fazendo aqui? Tá muito na mesmice, tá? Não é possível que a vida seja só isso, acordar, ir pro trabalho, namorar, casar, ter filho e final de semana ir no cinema, ir no restaurante e acabou, entendeu? A gente sente isso, né? Que tem algo mais, né, gente? Tem muito mais e tal. Então, fala aí pra mim desse teu sentimento, assim, de que tá faltando alguma coisa, que você se completou um pouco mais quando você começou a trabalhar com a gente e tal, você tá se sentindo melhor. Fala desse teu sentimento com relação a tudo que tá acontecendo agora e como era antes. Então, com essas buscas, com tudo isso que vem sendo apresentado para mim, né, eu tenho expandido muito a minha consciência e tenho tido respostas, o que tem facilitado bastante o meu entendimento, né? Porque eu não compreendia muitas coisas que aconteciam aqui, não conseguia me encaixar, né? E as coisas para mim pareciam não ter sentido. Então, com todo esse conhecimento que está chegando, né? E que tem me preparado, está abrindo bastante o meu campo de visão e me fazendo compreender e assimilar de forma mais fácil. Eu tenho tido bastantes respostas, principalmente das coisas que acontecem comigo, que antes eu não tinha, né? Sobre as minhas visões, os meus sonhos, os meus sentimentos, a própria energia do ambiente, das pessoas, algumas coisas que vinham para mim. Hoje eu sei que fazem parte da minha mediunidade, né? E tem muita coisa mais para vir, muita coisa para ser aberta, né? E eu acredito que isso seja apenas uma preparação, na verdade, para algo maior que vem, né? As vozes que falam comigo, isso desde de nova, né? A questão de eu não conseguir entender certos comportamentos. Trabalhei em outras casas espirituais, mas também muitas vezes não conseguia compreender o que acontecia. E hoje isso para mim, com essa busca e com todo esse trabalho que eu estou tendo a honra de participar, está tendo explicação. E é isso.
Você já viu espíritos como se encarnados fossem, Sim, né? já vi, sim. Minha mediunidade foi fechada quando eu era nova porque eu tinha muito medo. Ah, tá. Mas ela vem sendo aberta. Então eu vejo quando eles acham que tem a necessidade de eu ver. Você consegue ver como se o espírito fosse encarnado hoje em dia, assim, de vez em quando eles deixam você ver, ou você não vê mais na tela mental? Eu vejo na tela mental e também já aconteceu de eu ver e vi detalhe de coisas muito profundas, formato do rosto, tom de pele, algo totalmente diferente daqui. Sim. Esse dom que ela tem foi bem fechado, né? Que ela tinha isso forte e ela ficava com muito medo quando era mais nova. Então ela pediu para fechar, fecharam, né? Mas pode ser, não quer dizer que vai. Nossa, tá correndo um ventinho bom aqui agora. É que tava um calor danado. Pode ser que essa mediunidade dela, essa evidência dela pode abrir. A espiritualidade, isso é de acordo com a necessidade do serviço. Né, porque isso pode acontecer, mas não quer dizer que ela vai ver tudo, porque se ela vê tudo, ela não caminha na rua, tá? É muita coisa. Então, quando abre, ela vai ver, por exemplo, vamos supor que ela está andando na rua, vê 10 espíritos. Gente, pode contar muito mais que tem, tá? A espiritualidade, ela vai permitir que ela veja o que tem que ver. E é melhor que seja assim, gente, porque se você vê tudo, já pensou se vocês vissem todos os espíritos que estão perambulando por aí, os espíritos que estão em simbiose com encarnados, até ovoides em simbiose com encarnados, se vocês pudessem ver as criações mentais que estão pairando por aí, as criações mentais que estão na aura das pessoas, gente, vocês iam ficar doidos. Ia ficar doido, melhor não ver. Entendeu? E às vezes você ia ver uma pessoa, às vezes que é bonita, você fala, nossa, aquela mulher é tão linda, se você visse como é que tá a aura dela. Não são todas, né, gente? Estou só dando um exemplo. Você visse como está a aura daquela mulher que você olha tanto, que você acha tão bonita, você vê como é que é a aura dela, você ia se decepcionar. Não só a aura, se te mostrassem quem é o espírito daquela mulher, isso não é generalizado, tá? Estou falando de talvez uma pessoa ou duas. O espírito daquela mulher ou daquele homem, daquela pessoa que você acha tão legal, se você visse verdadeiramente quem é o espírito daquela pessoa, você fala, não é possível, fulano é tão legal, tão engraçado, tão gente boa, tão carinhoso, tão fofinho. Será que é fofinho mesmo? Às vezes é fofinho só na frente das pessoas. E na convivência? Convive. Tá? Às vezes é fofinho na frente do público, amoroso, nossa, fulano é tão fofinho, tão amoroso, gosto tanto do fulano. Convive com ele, convive. E aí você vai conhecer, sabe por quê, gente? A pessoa, ela não consegue esconder por muito tempo quem ela é. Ela vai esconder por um tempo, mas vai chegar uma hora que ela não vai aguentar, ela vai mostrar quem ela é. Às vezes, ela já vai mostrando em determinadas situações. Às vezes acontece alguma situação que a pessoa mostra quem ela é. Às vezes numa raiva, num ódio, entendeu? Uma agressividade, tudo mais. Ela mostra. As pessoas aqui não percebem. Tá? Às vezes não percebem. Então, para você conhecer uma pessoa, você tem que conviver com ela. Tá? Você só vê a pessoa na academia, só vê a pessoa na rua rapidinho bater um papo ali, a pessoa vai ser maneiríssima, vai ser muito tranquila. Agora passa lá uma semaninha, 2 semanas, dormindo e acordando na mesma casa que ela. Para aí você vai conhecer aquela pessoa. Sim. O espírito, ele externa o jeito dele de ser, não importa a criação, gente. A criação, às vezes, eu sei que tem umas criações bem ruins, pessoas que são muito mal educadas pelos pais e tudo mais, mas se o espírito tiver uma evolução considerável, vamos dizer uma evolução muito boa, uma evolução alta, mesmo ela sendo mal educada pelos pais, ela vai externar o jeito dela de ser, mesmo naquela má educação, em vários momentos da vida dela, do cotidiano, você vai ver ela externando a sua essência. A essência dela não tem como tirar, tá? E as pessoas sentem a essência daquele espírito encarnado ali. As pessoas sentem, porque muitas das vezes elas não percebem, né? É aquelas pessoas que você fala assim,
poxa, eu me sinto tão bem do lado daquele fulano, poxa, eu me sinto tão bem do lado do cicrano, tá? E por quê? A pessoa emana uma energia muito legal, ela emana uma energia de tranquilidade, de paz, né? E vocês sentem, sem perceber que estão sentindo, tá? E esse tipo de vibração, de frequência, de energia, não tem como mentir, não é? Você vai sentir. Quando uma pessoa, por exemplo, você acha que aquela pessoa é evoluída, nossa, mas eu acho que essa pessoa é evoluída, ela fala tão bem, ela tem conhecimentos espirituais tão vastos, ela fala de uma forma tão mansa, tão tranquila. Isso às vezes, em algumas situações, é uma fachada. Por dentro dela, a energia é outra. Quem tem sensibilidade, quem tem uma mediunidade forte para dar dane assim, uma sensibilidade para dar dane, se ela chegar perto daquela pessoa pode estar falando manso, pode estar falando com uma riqueza de conhecimento, de vocabulário muito boa sobre assuntos espirituais, mas a Dani vai parar do lado e vai falar, opa, isso não me engana, eu estou sentindo a energia dessa pessoa. A energia não é legal. Eu fico incomodado do lado dessa pessoa. Eu fico agitado do lado dessa pessoa. Não sei o que é. Eu chego do lado dessa pessoa, me fico todo agitado. Eu estava tão bem, eu fico agitadão quando eu estou do lado dessa pessoa. É a sensibilidade. E eu sempre sinto. Eu sinto até dos ambientes. Se eu parar dirigindo um carro, está engarrafado e eu olho para uma casa, eu consigo sentir a energia daquela casa. Aí, tá vendo? Consigo sentir quando uma pessoa está mentindo, quando uma pessoa está sendo falsa. Olha aí. Isso aí. Muitas vezes me incomodou, porque eu não sabia lidar com isso. Porque a pessoa, às vezes, ela tá falando contigo de uma forma muito legal. Sim. E tu tá sentindo que tudo aquilo que ela tá falando é mentira. Sim, e eu achava que era coisa da minha cabeça. Sim. E hoje eu sei que não é. Né? É a minha mediunidade. Tá tudo se desenvolvendo. Né? Mas... A mediunidade, você está sentindo que a sua mediunidade está um pouco mais forte, sim, mais aflorada. Tá? Então, quando isso acontece, fica atento, porque é de acordo com a necessidade do serviço. Se ela está aqui com a gente aí fazendo esse trabalho espiritual aqui, isso aqui é um trabalho espiritual. Quando a gente está falando aqui, nós estamos orientando as pessoas e nós estamos emanando uma energia. E nunca estamos sozinhos, porque tudo no universo, o que manda não é o que você fala, é a sua intenção. Né? Se a nossa intenção aqui é uma intenção sincera, tipo, de fazer esse trabalho aqui por amor pelas pessoas, fazer esse trabalho aqui para ajudar de coração, né? Porque nós sabemos que tem muitas pessoas que adoram assistir esses bate-papos, essas conversas. Isso, elas gostam, entendeu? A gente está entrando na casa dessas pessoas e nós estamos emanando a nossa energia para elas. Através do vídeo, a energia vai. Nós entramos na sua casa. O vídeo, ele tem um magnetismo, ele tem uma energia e você vai receber essa energia na sua casa. Tá? Então, por isso que tem que tomar cuidado com muitos vídeos que você vê no YouTube, porque tem vídeos que não tem uma energia boa e isso entra na sua casa. Tem que tomar muito cuidado. Então, a gente aqui está emanando uma energia sincera de ajudar e tudo mais. Se a intenção é boa, de verdade, não está sendo só falada, realmente tem uma intenção, os espíritos benfeitores já ficam ali do nosso lado. Eles já ficam ali ao nosso redor para nos auxiliar. Auxiliar como? Para quê que eles vão ficar aí com vocês, atrás de vocês ou do lado? Gente, eles estão aqui também para fazer uma proteção, porque os das trevas estão lá fora. Se não tiver uma proteção, eles vão querer entrar aqui para fazer bagunça, para querer atrapalhar e tudo mais. Então nós temos que ter a proteção, né? Porque vocês sabem que o nível evolutivo da humanidade do nosso planeta não é dos melhores. Então esses espíritos estão lá fora. São nada mais nada menos que seres humanos desencarnados desordeiros que querem entrar para causar bagunça. Entendeu? Então, são chamados os marginais do plano astral, os quiumbas, né, e tudo mais, obsessores. Então, eles ficam aqui atrás para quê? Eles nos ajudam. Por exemplo, estou falando aqui. Minha voz não muda. Meu jeito não muda. Às vezes muda. Eu fico com um jeito um pouquinho assim e tal. Às vezes é sutil, não dá para perceber. Mas ele está próximo, ele adentrou o meu campo. Então, ele já está ali me intuindo. Pô, Pedro, fala isso. Me inspira. Poxa, fala isso, que vai ser legal. Esse vídeo vai chegar em umas pessoas que estão precisando ouvir isso aqui. Ele sabe quem são as pessoas.
né? Porque o plano espiritual avisa para eles, né? Tem um registro de cada pessoa e eles sabem quem são os inscritos. A espiritualidade sabe quem são todos os inscritos que estão assistindo o vídeo e aqueles que ainda vão assistir, porque os vídeos vão aparecer para essas pessoas como sugestão e elas vão assistir, elas vão sentir vontade de assistir o vídeo, sabe? Vai dar aquela vontade forte, é a espiritualidade agindo para aquela pessoa assistir, porque vai ter um conteúdo ali que vai ajudar essas pessoas. Vai ser falado algo que elas estão precisando ouvir e vai dar um alento para elas, elas vão ficar agradecidas. Então, tudo tá tudo em cima de um planejamento. Então, eles estão aqui, eles intuem, inspiram, não precisa incorporar. Nem sempre precisa incorporar e mudar minha voz. Ele está aqui, já intui, inspira, e ele não vai fazer tudo sozinho, né? Eu vou fazer também. Eu tenho que tomar iniciativa para fazer. Se eu não tiver tomar iniciativa para fazer, ele não vai me forçar. Eu tenho que tomar iniciativa para fazer, falar, né, de acordo com os meus conhecimentos, com as minhas experiências, e em cima dos meus conhecimentos, em cima das minhas experiências, em cima do meu perfil psicológico, do meu jeito de ser, né, de tudo que eu quero fazer, em cima de tudo isso, ele vai me intuir, me inspirar e dar uma ideiazinha. Mas o maior trabalho que é feito aqui sou eu. É ela. Eles são os nossos irmãos que estão auxiliando ali para a gente fazer um conteúdo melhorado. Um conteúdo melhor que se nós fizéssemos sozinhos. Se nós fizéssemos sozinhos ia ser legal? Não ia ser legal, mas com a ajuda deles fica melhor. Então nós precisamos deles também. Eles precisam de todos nós e todo mundo trabalha junto. Nós precisamos uns dos outros. Nós não fazemos nada sozinho. Não tem como. Não tem como. Esse trabalho aqui só está sendo feito porque nós temos um conjunto de pessoas aqui que estão agilizando tudo isso, tá? E a intenção é sempre ajudar com as informações que nós estamos dando nas nossas experiências. Eu tenho muito assunto para falar, só que eu vou falando aos poucos, porque o assunto é vasto e a gente vai trazendo um vídeo atrás do outro e tudo mais. Você já viu um Exu? Vi. Como é que foi? Eu estava abastecendo o carro e em frente a esse posto de gasolina tem um bar. E ele estava encostado num poste, vestido de branco, com um chapéuzinho branco, um sapato brilhoso e uma blusa verde bandeira. E ele mexia, se movimentava como se fossem umas cartas. E ele olhando para baixo, o chapéuzinho aqui. Eu, na hora que eu olhei, eu falei assim, não é possível. O que é isso que eu tô vendo, gente? Eu esfreguei o olho, olhei para um lado, ele para o outro. Falei, ninguém tá vendo? Ele estava em frente ao bar. E era engraçado, era sexta-feira pós-carnaval. Já tinha passado quarta-feira de cinzas e eu até cheguei a pensar que fosse um bloco de Exu, que tivesse algum bloco de Exu. Alguém fantasiado. Para você ver como é que ela viu com tanta nitidez. E foi muito detalhe. Que achou que era alguém encarnado. Eu vi o tom da pele dele. Era um tom diferente. O formato do rosto aqui meio triangular. Bem diferente mesmo. O rosto dele parecia madeira, uma coisa assim, totalmente diferente do que eu já vi. E aquilo ficou muito forte. Ele se mostrou para mim ali, tinha um propósito. Pô, muito legal. Hoje eu vi também. É? Porque eu perguntei pra ela viu, quando a gente estava no carro, né? Ela. Mas não foi um Exu. Foi um senhor totalmente diferente do que aqui, um chapéu preto, redondão assim. Aí eu falei, Cláudia, você viu aquele senhor? Ela não tinha ninguém na calçada. Eu falei, mentira. Tinha sim. Pois é. Então as coisas estão se abrindo mais. Na minha tela mental eu vejo sempre. Eles me mostram muita coisa. Na tela mental é como eu vejo. Eu vejo na tela mental. Eu não vejo como se fosse uma pessoa encarnada. Eu já vi como se fosse uma pessoa encarnada, mas foi muito rápido. Uma vez eu vi um sentado no banco de trás do meu carro, um homem careca. Nítido. Eu vi pelo espelho retrovisor. Por incrível que pareça. Aí desapareceu. Vi como se encarnado fosse. Já aconteceu. Mas eu vejo mesmo, quando eu tô assim em vigília, eu vejo na minha tela mental. Agora tem o transe que eu tenho, né? Que eu fico paralisado. Aí quando eu fico paralisado parece que abre tudo, aí eu vejo. Mas quando eu tô paralisado no transe. Mas em vigília, assim, eu vejo na tela mental. Por isso que às vezes a tela mental me dá um pouco de dúvida. Eu fico naquele questionamento. Falo, poxa, será que é coisa da minha cabeça? Aí o negócio fica repetindo na minha mente, assim. Porque às vezes eu nem tô pensando, aparece. É bom quando eu não tô pensando. Tipo, não tô pensando, aparece, eu já sei que, né? Então e às vezes não é um espírito, às vezes é um encarnado. Como é que acontece? A espiritualidade bota a imagem de um encarnado na minha tela mental.
Aí me dá as informações sobre aquele encarnado, alguma informação, como já aconteceu comigo. Eu vi um encarnado na minha tela mental, eu falei, ué, por que fulano ou fulana está aparecendo na minha tela mental? Aí vem as informações, ó, é isso sobre essa pessoa, entendeu? Para mim vem algumas coisas assim também. Informações sobre a pessoa, o que vai fazer isso e tal, e é batata, eu espero acontecer e acontece. Sim. Depois eu só confirmo. Isso, e a gente tem que ter aquela maturidade para não ficar com a imaginação fértil, porque tem médico que acaba ficando com a imaginação muito fértil, fica pensando muito sobre aquelas coisas. Qual é o segredo? Vou dar uma dica. Não pensa. Leva a tua vida normalmente, não fica pensando. Deixa que quando a espiritualidade tiver que te mostrar, ela vai mostrar. Agora, cuidado. Cuidado por quê? Porque os espíritos das trevas também fazem isso. Tá? O espírito das trevas pode mostrar uma imagem na tua frente e começar a falar daquela pessoa. Ah, como é que eu vou discernir? Você tem que sentir a energia, você questiona, não sai fazendo. Ah, mostrou, falou, vou sair fazendo. Não. Analisa tudo, pensa, poxa, peraí, deixa eu ver. Será que tá legal fazer isso aí? Será que essa direção... E outra, você não é obrigado a seguir aquela direção, entendeu? Você tem livre-arbítrio, você não vai sair obedecendo tudo que eles mandam, né? Tudo que eles pedem, você tem livre-arbítrio, cara. Entendeu? Você tem que analisar se verdadeiramente aquilo dali vai ser legal para você. E outra, você não pode fazer nada contra a sua vontade. Se você vai se sentir mal em fazer aquilo lá, você não faz. Ou então, você pode fazer o seguinte, você pode modificar. Você pode falar assim, poxa, eu vou fazer sim, mas não vou fazer dessa forma aí não vou falar dessa forma não. Vou fazer dessa forma aqui. Porque às vezes é uma direção que você tem que fazer mesmo, sabe? Às vezes é uma direção que realmente tem que fazer, sabe? Vamos supor que o próprio Jesus te dá uma orientação. É difícil, né, negar Jesus, né? Mas o próprio Jesus pode te fazer um teste também, né? Tipo assim, ver se você vai seguir o que ele mandou. Às vezes é um teste. Isso pode acontecer também. Por isso que eu estou falando. Para que é isso? Então, nossa, fica muito difícil, uma confusão danada. Para você ter personalidade. Senão você perde a sua individualidade. Você não pode ter fé cega. Se você tiver fé cega... a fé cega ela paralisa toda a sua capacidade de raciocínio e a fé cega tira teu livre-arbítrio. Tu tem fé cega, tu vai fazer tudo que manda, ou então tira teu livre-arbítrio, perde teu livre-arbítrio, perde teu direito de escolha. Não pode ter fé cega, né? Assim como as coisas têm que ser vistas de uma forma mais ampla, não pode ser vista de forma dogmática, senão as consequências são nefastas se as coisas espirituais forem vistas de uma forma dogmática. Aí ferrou tudo. Tem que ser de uma forma normal, porque eles estão vivendo a vida deles do lado de lá e a gente do lado de cá, não muda nada, é vida normal, eles vivem a forma deles lá, a gente vive a nossa forma aqui, eles têm que entender que nós estamos encarnados e nós estamos sujeitos a todas as coisas que acontecem na dimensão a qual nós estamos, tá? Se bater aqui na cadeira, eu vou sentir, ó, eu estou sujeito a tudo que está nessa dimensão. Né? Então, eles não estão encarnados, entendeu? Então, quem vai sofrer vai ser você, as coisas daqui e tal. Então, eles se passarem ali pela parede, eles atravessam. Você se passar ali pela parede, você bate com a cabeça na parede. Né? Então, você tem que ter essa consciência, né? Que não poder, a espiritualidade nesse momento está querendo que nós tenhamos personalidade. Para nós não perdermos a nossa individualidade. Porque, gente, vamos parar de achar que o espírito sabe tudo que não sabe. E outra, são vários níveis evolutivos no plano físico e no plano extrafísico. Então, tem muitos espíritos desencarnados que são menos evoluídos do que muitos de vocês. Menos evoluídos. Tá? Então, você sai seguindo a direção de tudo quanto é espírito. Às vezes é um espírito extremamente complicado, que se faz passar ali por um benfeitor, e você acredita e sai seguindo a direção deles que nem maluco, sem pensar, ferrou, mano, vai ferrar com tudo, tá? Então a gente tem que estar sempre muito atento. Eu falo para elas aqui o tempo inteiro, fiquem atentas. Viu alguma coisa? A direção tá meio assim, vamos nos reunir, vamos conversar, vamos ver se é aquilo ali mesmo, porque o futuro muda. Às vezes os espíritos, eles falam assim, vai acontecer isso, isso e isso. Aí o tempo passa, não acontece. Acontece diferente daquilo que eles falaram. Então eles mentiram? Não mentiram. Eles falaram, vai acontecer isso, isso e isso, naquele tempo ali. Mas passou um tempo.
O futuro muda de acordo com as escolhas. Se as escolhas forem outras, naquele momento ali que ele falou vai acontecer, as escolhas naquele momento seriam aquelas que ele viu aquele futuro. Passa um tempo, as pessoas fazem uma escolha diferente. Aí o futuro todo muda. Aí aquilo que ele falou já não acontece mais. Já não vai acontecer mais. Aí você vai falar assim, pô, o espírito mentiu. Em muitos casos ele não mentiu. Ele falou a verdade. Só que passou um tempinho, aquelas pessoas fizeram uma escolha totalmente diferente. Aí mudou o futuro todo. Mas tem os espíritos também que mentem o futuro. Né? Por isso que é bom até você não ficar querendo saber sobre o futuro. Né? É perigoso. Porque eles vão falar, mas vai mudar. Aí você vai falar, poxa, o espírito errou, o espírito mentiu. Nem sempre. As escolhas mudaram, então o futuro mudou. Então o que a gente tem que fazer? Ficar no presente. Ficar no presente. Eu estou fazendo isso. Eu não procuro não ficar pensando mais no futuro e nem no passado. É claro que o passado vem na nossa mente. Normal, vai vir. Porque tem momentos bons que nós passamos no passado com algumas pessoas. E nós vamos lembrar, mas faz dessa lembrança uma lembrança saudável, aquela saudadinha boa, aquela lembrança saudável, isso aí é tranquilo, não tem problema, tá? Mas se você ficar naquela expectativa do futuro, pô, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você fica naquela expectativa, aí não acontece, você fica frustrado, você fica triste. E eu falei isso para as meninas aqui. Teve um benfeitor aqui que falou que ia acontecer isso e tal. Eu falei para elas, olha só, não fica se ligando nisso. O benfeitor veio para falar, deixa ele falar, tá? Mas não fica se ligando nisso, vamos viver o presente, porque o que ele acabou de falar aqui pode não acontecer, entendeu? Então, você vai se frustrar. Eu já falei para a Cláudia, já falei para a Jace, falei para a Michelle, falei para elas, para qualquer mensagem que vem dizendo que vai acontecer isso e aquilo outro, só ouve e não fica em expectativa, vive sua vida no presente, tá? A gente vai pensar no presente, o que vai acontecer no futuro deixa na mão de Deus. Deixa na mão de Deus, que Deus sabe de todas as coisas, tá? E a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer para que as nossas escolhas sejam as mais corretas possível. Para quê? Para que a gente possa construir um futuro o melhor possível, vamos dizer assim. Então a gente vai fazer umas escolhas, o melhor que a gente possa fazer, o melhor que a gente possa escolher, para que nós tenhamos construir um futuro feliz, vamos dizer assim, construir um futuro feliz, né? Vamos fazer desse jeito, entendeu, gente? É dessa forma, tá? Outra coisa, espiritualidade não pode forçar você a nada, você escolher nada, você que tem que escolher. Na espiritualidade falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, senão vai acontecer isso, isso, isso. Não cai nessa. Não cai nessa porque você vai se arrasar. Não cai nessa. Faz você a sua escolha. Espiritualidade tem que respeitar a sua escolha, o seu livre-arbítrio. Mesmo que aquilo não esteja na sua programação encarnatória. Mesmo que aquilo não esteja na programação encarnatória que a espiritualidade fez para você. Você não é obrigado a fazer. Você tem livre-arbítrio. Tá? É claro que você vai arcar com todas as consequências da sua escolha. Mas isso aí, quando a pessoa fala assim, você vai arcar com as consequências da sua escolha, isso é um comando de medo. Isso é um comando de medo. Você vai arcar com as consequências da sua escolha. Fala de um jeito assim, às vezes fala manso, mas mesmo falando manso, é um comando de medo. Aí você vai lá, faz o negócio contra a sua vontade, um negócio que você não quer, fica infeliz, totalmente infeliz, porque, vou fazer o que a espiritualidade está mandando. Isso não existe, a espiritualidade não faz isso. A espiritualidade só faz isso quando tem um propósito muito grande. Algumas exceções, vamos dizer assim. Existem algumas exceções, tá? Às vezes a espiritualidade, ela fala assim, poxa, você tem que fazer isso, tem que não sei o quê, tem que sei lá o quê, bota até um medinho em você, porque às vezes é necessário que você faça aquilo para que lá na frente tenha um resultado que vai ajudar você e muitas outras pessoas. É para um bem maior, mas isso é uma exceção, não é regra. Tá? É uma exceção. Tá? Na maioria das vezes, você não precisa fazer o que você não quer. Você vai fazer o que você acha melhor para você. Mas claro, né, gente? Vocês não vão fazer coisa ruim, né? Entendeu? Você tem que pensar se aquilo realmente vai ser uma coisa boa, né? Você não vai sair fazendo coisa ruim. Se você fizer só coisas boas, você fizer só o bem, não vai acontecer nada de ruim com você. Você está fazendo bem, pô. Está fazendo bem. Como é que vai acontecer alguma coisa de ruim com você se você está fazendo bem?
sabe? Então nós temos que começar a ter essa... Às vezes a própria espiritualidade quer que você se imponha e você tenha o seu direito de escolha. Se você ficar que nem um bobão, baixando a cabeça e fazendo tudo que a espiritualidade manda, vai ser infeliz. Vai se arrasar, vai se ferrar todo. Até porque até hoje tudo foi feito pelo medo, né? Pelo medo. As pessoas eram dominadas pelo medo. As pessoas aqui na Terra são dominadas pelo medo. O medo te paralisa totalmente. Paralisa, gente. Paralisa totalmente, cara. Então a espiritualidade está trabalhando, está preparando a todos nós para que nós tenhamos o discernimento, para que a gente consiga caminhar, sabe, de forma consciente, mais preparados, donos de si. Discernimento, eu tô aqui orientando as meninas para a gente ficar com os pés no chão. Os pés no chão. Os pés no chão. Viver o presente, tranquilamente, suave. Suave totalmente. Sem, isso, vai acontecer aquilo. Não, suave. Tá todo mundo aí fora vivendo suas vidas normalmente, por que a gente não vai viver? Não é tudo espírito, não. Eu sei que a espiritualidade está em tudo. Nós somos espíritos também. Nós temos que decidir as coisas. Tá? Os espíritos têm que entender que a gente está aqui na dimensão física. E a gente está sujeito a tudo que acontece aqui na dimensão física. Nós estamos temporariamente aqui. Nós somos seres espirituais? Vamos voltar para o plano espiritual? Vamos. Mas nós temporariamente estamos aqui. Então a gente tem que seguir muitas coisas que acontecem aqui como foi estabelecido, né? Referente a algumas regras de convivência, vamos dizer assim, né? Convivência saudável. Então a gente está pensando dessa forma. Entendeu? Então é isso. Falar mais alguma coisa? Não. Então tá bom, gente. Finalizamos esse vídeo aí. Nosso. Fiquem em paz.